Olá, boa noite a todos. Hoje é a nossa palestra e meditação número 130, no dia 2 de agosto de 2023. Então é um prazer que se renova toda semana em poder ter essa conversa, com você e refletir sobre temas voltados à expansão da consciência, autoconhecimento, a saúde holística, esses temas que algumas pessoas estão na busca, Então essa partilha é para acender, reativar essa chama da busca espiritual, do caminho da autocura, que precisa ter autoconhecimento para ter autocura. O tema de hoje é: seja você mesmo o seu melhor amigo, o amigo da sua alma e do seu corpo, Muitas vezes as pessoas ficam buscando o seu melhor amigo ou melhor amiga, como em outra pessoa, E a gente esquece que nós, na realidade, nós somos o ser humano para nós mesmos mais importante que existe no planeta, Porque é o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito que nos acompanha desde a primeira respiração, quando nascemos, até o último suspiro, quando retornamos ao plano astral. Então, é dentro desse tema que a gente vai procurar abordar alguns aspectos de como a gente melhorar essa amizade que nós mesmos somos os maiores beneficiados, Porque a pessoa só consegue ter empatia, compaixão, ter amor no coração, vamos dizer assim, se ele tem por você próprio, É importante que a gente reflita que tudo funciona em termos de energia. E a energia é uma matéria, entre aspas, sutil. E você só pode compartilhar aquilo que você tem, Seja saúde, sejam boas palavras, sejam recursos financeiros, seja lá o que for, você precisa possuir. Então, a pessoa, para poder compartilhar amor, ela tem que sentir amor, E poder, através de um campo magnético, eletromagnético da sua aura, da sua alma, ela pode compartilhar essa energia benfazeja como uma bênção e doar para outras pessoas que estão naquela mesma vibração, Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que nós devemos sempre analisar essa questão dessa amizade, dessa amorosidade, esse companheirismo com nós mesmos, dentro de uma abordagem holística, Porque você não pode separar a sua parte física, química do seu organismo, que é muito afetada pelo que você ingere de coisas físicas, de alimentos físicos, e do que você respira. Então isso aí tem uma contribuição. Então tem pessoas que não se amam, Quando a pessoa come
material, produtos industrializados, ultraprocessados, etc., ela na realidade ela não está se amando, né? Porque ela está plantando sementes tóxicas, venenosas, né? Que vai acabar influenciando em alguma maneira a nível físico e também a nível energético. E quando você afeta negativamente a sua composição físico-química energética, você naturalmente vai afetar a sua vibração, a sua capacidade perceptiva, né? Então, a pessoa que tem subindo no nível vibracional, né, emoções de forma amorosa, compassiva, tranquila, ela, além de trazer um equilíbrio ao seu sistema, pensando assim em termos neurológicos, né, ao seu sistema límbico, ao cérebro emocional, então você tem um maior equilíbrio, né? A sua amígdala, por exemplo, que é o sensor de medo que tem no sistema límbico, ele não fica afetado, então ele não dispara, por exemplo, a produção de adrenalina e cortisol pelas suprarrenais, né? Então você tem uma vida de mais calma, mais tranquila. E isso, emocionalmente, contribui para melhorar as suas defesas imunológicas naturais, né? Que está conectada ao sistema nervoso e ancorada na glândula timo, né? Então, a pessoa que se ama, ela procura manter sempre um equilíbrio emocional, né? De várias formas, por exemplo, porque a nossa parte mais humana, vamos chamar assim, a parte do ego, ela tende a reagir de forma egóica, sem pensar, sem reflexão, né? Então a pessoa, ela reage com raiva, com ódio, com palavras de baixo calão, etc., porque é tudo vibracionalmente muito baixo. Então ela vai afetando não apenas a sua parte física, emocional e mental, mas também a parte das suas relações humanas, né? Principalmente das pessoas que estão mais próximas a você, do seu relacionamento. Então, é muito importante a gente prestar muita atenção ao nosso aspecto emocional, porque o campo emocional, o corpo emocional, ela está como um sanduíche, pensando assim, entre a parte físico-etérico, quer dizer, a parte do corpo físico, químico, e a parte energética dos nossos chakras, dos meridianos da acupuntura, etc., e na parte superior a sua parte mental, né? Os seus pensamentos. Então, se a pessoa não tem um bom equilíbrio emocional, ele acaba, de certa forma, afetando as suas reações mentais, né? Como raiva, preocupação, ansiedade, etc. Então, daí a importância para que você seja realmente o seu melhor amigo, sua melhor amiga, me referindo ao ser humano, né, como distintamente, você precisa praticar, procurar sempre ter bons pensamentos, pensamentos positivos, que vão gerar uma cascata benfazeja, né, afetando o seu corpo emocional, suas emoções,
sua parte energética e a sua parte física. E tudo isso é alimentado, embora que não seja de forma assim tão clara para muitas pessoas, ela é alimentada pelas energias chamadas espirituais, que são captadas pelo chakra coronário, que está ligado à glândula pineal e ao hemisfério direito intuitivo. Então, quando a pessoa ela consegue restabelecer essa conexão intuitiva, criativa, né, com sua essência, o seu eu superior, ele também, quando honra a sua intuição, que não é ensinada nas escolas, nem nas academias, nem nas faculdades, então ela começa a perceber o ensinamento, a sabedoria que flui do seu eu superior, que o Mestre Jesus chamava meu Pai que está no céu, né? Então é muito importante para que a gente fique realmente um ser pleno em termos humanos, como um espírito encarnado, é muito importante que a gente comece a prestar atenção às mensagens, né, sutis que fluem do nosso nível espiritual, como também as mensagens não verbais que fluem do corpo físico, né? Então você percebe que quando o corpo fala, só que a gente também não presta atenção ao que, como o corpo físico, né, os nossos órgãos, principalmente o coração, os pulmões, os intestinos, uma dor, uma coisa assim, como ela reage, né? Então, o organismo está sempre falando, né? Então, por exemplo, a gente tem uma raiva ou uma preocupação, que é um processo mental, emocional, o coração imediatamente acelera, né? Aumenta os batimentos, seus batimentos, né? A respiração fica uma respiração curta. Muitas vezes você tem problemas intestinais, né? Tudo isso causado, e são mensagens dizendo para você, seu maior amigo, diz, olha, meu querido, preste atenção aqui, ó, tem uma reação natural, né? Existe uma inteligência imensa no nosso organismo que a gente não testemunha, não reconhece, ignora, né? E é por esta razão que tantas doenças, principalmente o câncer, eles se manifestam. Não é que a pessoa tem uma doença, como o câncer, por exemplo, do dia para a noite. Na realidade, se você vai analisando a relação de causa e efeito, o organismo da pessoa foi mandando sinais, né, sutis, né, como um desconforto, uma dor, alguma coisa assim, mas as pessoas não se conhecem. Então, quando a pessoa não tem o autoconhecimento, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva holística, ela só vai fazer exames ou vai a um médico alopata quando a situação de doença, de enfermidade já está manifestada. E muitas vezes já é tarde demais do ponto de vista de recuperar a saúde física, né, ou mental. Então, em termos de doenças mentais, questões mentais, a gente vê hoje, e isso fica mais evidente no mundo ocidental, que é mais dominado pelo materialismo, pela competição, a maioria das doenças hoje são doenças no mundo dos países
mais industrializados, né? A maioria das doenças não são mais doenças físicas, elas são doenças mentais, da consciência, que por ignorância, por cultura, estilo de vida e questões ditas da sociedade moderna, elas vão afetando a sua psique, né? A sua parte neurológica, porque tudo o que acontece na nossa mente, eu estou lendo um livro muito interessante aqui, trouxe até para mostrar, é um livro em inglês chamado A Mente, o Cérebro Mental, né? Muito interessante. É um livro do Daniel Siegel. Então, ele vai como um cientista, um pesquisador, ele faz muita análise e correlação entre o que as pessoas pensam e como é que a parte neurológica do cérebro reage, né? Então, existe toda uma correspondência, e não podia ser diferente, né? Entre o que está embaixo, que é o cérebro físico, e a mente que está acima. Quando você começa a compreender cientificamente, mesmo que seja como um leigo, né? Mas começa a compreender os princípios que regem, podemos falar o universo, porque é tudo interligado, na realidade nós somos um microcosmos dentro de um macrocosmos. Então, quando você tem esse entendimento preliminar, vamos dizer assim, você começa a tratar muito melhor o seu melhor amigo, que é você mesmo, né? Então, no caso dessas pesquisas que eu mencionei, para cada pensamento, para cada reação, você vai afetando áreas locais correspondentes do cérebro, e como o cérebro controla toda a parte abaixo, né, que é o nosso corpo físico, então você vai afetando todo o seu organismo a partir do controle do cérebro. Por exemplo, né, a pessoa tem um trauma, carrega um medo, por exemplo, né? Esse medo, ele vai ativar o seu sistema natural de defesa, no sistema emocional, no sistema límbico, e vai ativar a amígdala, que é um ponto do cérebro. Como se trata de medo, então é feito um cascata de hormônios, a partir das glândulas endócrinas e do hipocampo, até ativar as suprarrenais, que vão produzir os hormônios, né, de defesa, de autodefesa, de luta, de fuga, né, como adrenalina e cortisol, como vocês sabem. Então, quando a pessoa tem sentimentos de amorosidade, por exemplo, de compaixão, de empatia, de amor próprio, né, você ativa o seu sistema imunológico, né? Você produz células que são protetoras do seu sistema imunológico. Dentro dessa questão da produção de células do sistema imunológico, uma coisa que se salienta muito e é de importância vital é a questão da fé. Né? A fé não é apenas como a gente vê dentro de uma perspectiva religiosa, né? Tem aquele caso da Bíblia que eu sempre menciono, que uma mulher tocou no manto de Jesus e ele perguntou: alguém me tocou? E a mulher disse: tu me curaste, né? E ele retrucou: não, foi a tua fé, né? Então,
A fé é algo espiritual, né? Tem pessoas que têm fé. E como é que você desenvolve a fé? A fé é um subproduto, vamos dizer assim, da sua conexão espiritual a você mesmo, ao seu grande amigo no céu, né? Que é o seu eu superior, a sua consciência na quinta dimensão. E isto é comprovado pela ciência, pelo efeito placebo, né? Você toma um medicamento que não tem nada, é o placebo, e ele faz quase os mesmos resultados de um medicamento que tem um princípio ativo. Então é muito importante salientar o fato de você ter o conhecimento, mesmo que seja conceitual, preliminar, da ciência, porque nós estamos muito, infelizmente, adestrados, manipulados para só acreditar na ciência, porque a gente perdeu a nossa conexão intuitiva. Então, uma forma de restabelecer a conexão intuitiva é, como o início de um processo, é você ter o conhecimento científico e dizer, isso é assim. Então, eu acredito. Então, dentro dessa caminhada esotérica, vamos chamar assim, de busca espiritual, chega um momento que você mesmo começa a ter as suas intuições, os seus insights, né? E aí você não precisa mais de ter nenhuma confirmação científica, uma prova tecnológica de que aquilo é uma verdade. Você sabe que é a verdade, né? É por isso que tem uma historinha que diz assim, quando os cientistas estavam subindo a montanha da sabedoria, já encontraram na volta com os filósofos, xamãs e os mestres, os sábios, né? Porque todo esse processo criativo, e é isso que nos diferencia dos outros animais, é o processo de criação, né? E a criação, mesmo a criação de uma descoberta científica, tecnológica, alguém, ou seja, uma música, ou seja, alguma coisa qualquer, alguém acessou, né, um campo unificado, que é o chamado de Akasha, de éter, de campo quântico, mente de Deus, uma variedade de nomes para a mesma coisa. Então, você começa a, naturalmente, isso é um processo, né? Às vezes tem pessoas que têm um despertar súbito, que na realidade não é de repente, é porque a pessoa já vem numa caminhada espiritual de muitas encarnações, e aí de repente ele dá o clique e relembra e se ilumina, vamos dizer assim, né? A iluminação é um processo natural. Na realidade, a gente perdeu a conexão, perdemos a nossa conexão espiritual ao eu superior, né? É por isso que o nome religião chama religião, religar. Quer dizer, nós estamos desligados. Então, na época que nós estamos vivendo agora, na era de Aquários, essa configuração, porque é importante que a gente perceba que as estrelas são como mensageiros celestiais, eletromagnéticos, na realidade magnéticos, né? A eletricidade se manifesta aqui na Terra. Então essa configuração, essa geometria sagrada, né, que forma um complexo magnético de várias estrelas, elas interferem na nossa mente, no nosso mental. Então, é como se a gente recebesse downloads de forma coletiva, né, da humanidade ao longo das eras, e ela vai mudando os seus aplicativos, os seus softwares, os seus programas, né? E hoje a gente consegue fazer uma analogia bastante apropriada,
com um computador, um celular, por exemplo, né, que são atualizados, feitos downloads dos softwares, dos aplicativos, às vezes até diariamente, né, como é o caso do WhatsApp, por exemplo. Então, é este download vibracional das estrelas que fazem com que a gente, agora nesse momento planetário de início da era de Aquários, que haja um despertar tanto de cognitivo, de descoberta científica, né, como internet e tantas outras coisas, mas ainda mais importante, né, um despertar das almas velhas, principalmente, que já encarnaram muitas vezes nesse planeta, por uma busca espiritual, pela iluminação, pelo despertar da consciência crística, despertar da consciência de Buda, né? E naturalmente, quando você consegue se libertar dessa dualidade que é dominada pelo ego, o natural, e isso é bacana, é a pessoa querer ajudar as pessoas que estão na busca espiritual. É muito importante que a gente entenda que nós ainda continuaremos por várias gerações num mundo de dualidade, de guerra, de pobreza, de sofrimento, de manipulação mental, disso que nós estamos vivendo, achando que isso é o natural. Isso não é o natural. A nossa sociedade é uma aberração da natureza, na realidade, né? Mas está acontecendo uma depuração, né, que se chama de revelação, apocalipse, desta era de barbárie que a gente vive hoje. Você vê o que os Estados Unidos investem na guerra da Ucrânia, dá para, com 10% do que ela já investiu para matar, para a luta, ela acabaria com a fome da África, né? Para você ter ideia da realidade que nós vivemos, né? Então, essa humanidade é como se fosse o planeta Terra hoje, é como se fosse um manicômio, né? Uma loucura. Mas à medida que o sistema solar e a Terra junto vai recebendo de forma consistente essas vibrações das estrelas da constelação de Aquários, vai mudando o perfil mental e, consequentemente, vai mudando a sua manifestação no mundo da matéria, né? Então, nós veremos no futuro, né, que eu espero uns 300, 400 anos, por aí, uma limpeza do planeta, né? E para isso é preciso o retorno de Nibiru, para sugar essas almas que não querem evoluir, e nós entraremos numa nova fase da humanidade, como um coletivo, né? Então, o nosso querido amigo, que somos nós mesmos, vai poder desfrutar, não necessariamente, provavelmente não neste corpinho, mas o que importa é manter a perspectiva da alma, da evolução da alma, da subsistência da alma, né? Então, quanto a isso, nós não temos dúvida, né? Que nós estamos numa era de luz, né? E cada vez mais ela se intensifica, né? Então, é importante que cada um de nós sejamos uma velinha no meio dessa escuridão. E uma vela acesa nas trevas, ela tem um poder imenso, né, de iluminar e de guiar outras pessoas que estão na escuridão, né? Então, como disse o querido Gandhi, sejamos nós a diferença que a gente quer fazer no mundo, né? Então, cada um faz a sua gotinha, né? Aquela história do passarinho que jogou uma gotinha num grande incêndio florestal. Faça a sua parte, né? Então é assim que a gente deve tratar o nosso melhor amigo, com amorosidade, com tranquilidade, né?
sem estresse, porque o estresse mata, né? O estresse destrói o sistema imunológico, confunde o mental, então é isso aí o caminho, tá bom? Muito bem. Vamos agora à segunda parte deste encontro, que é a nossa meditação MAP. Né? MAP significa Movimento Ascensional Planetário. Né? Ele foi trazido pelos pleiadianos, que são os criadores, co-criadores dessa terapia que nós canalizamos em 2006, chamada Frequências de Luz. Uma terapia que a gente faz para harmonização dos chakras, da harmonização energética dos corpos sutis, do diagnóstico vibracional dos chakras, né, usando a radiestesia, o pêndulo, e trazendo para o cliente as causas, que são o mais importante, que estão gerando os efeitos, que são as doenças e os desconfortos. E dentro dessa terapia nós temos a ajuda também dos Cherokees no plano astral, que ajudam na harmonização das nossas emoções desequilibradas, e dos Sirianos. Né? Os Sirianos são os últimos que se associaram a esse time e permitem que haja essa possibilidade de qualquer ser humano, isso aqui é uma coisa aberta, qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode ensinar. Na realidade, a gente pede que cada pessoa compartilhe isso aí com suas pessoas conhecidas, que têm abertura para isso. É uma terapia que você faz enquanto dorme, você faz a invocação dos seres de luz. Os pleiadianos trabalham na harmonização magnética dos nossos chakras, da nossa aura. Os Cherokees trabalham especificamente no nível do corpo emocional ou astral. E os Sirianos, eles fazem um trabalho muito interessante, que é a limpeza e harmonização do cerebelo, que é a nossa memória ancestral sinestésica e também sinestésica, que faz parte do sistema do cérebro reptiliano ou tronco encefálico, ou sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece? A gente, como um processo de defesa, de sobrevivência da pessoa, a gente carrega o registro dos traumas até de outras encarnações. Às vezes é desta encarnação, principalmente de forma mais contundente quando acontece na infância, mas muitas vezes você carrega traumas, que são chamadas de fobias, que você traz de outras encarnações. Por exemplo, morreu afogado, morreu de uma queda, de uma violência, alguma coisa assim. Né? Então, por exemplo, eu trazia um trauma, que eu nem lembrava, inconsciente, de ser queimada, era uma mulher, uma curandeira, queimada na fogueira pela Inquisição, há uns 1000 anos atrás, como uma celta. Então, quando eu acessei a esse registro, essas informações, foi um descarrego, né? Chorei bastante, liberei, perdoei. E qual é a importância de você liberar seus traumas? O trauma está ancorado no medo. E mais ainda, é um medo inconsciente. Porque você não sabe por que você tem medo. Você tem um medo, mas não sabe por quê. E o medo é de baixíssima vibração. Então, existem muitas pessoas, eu falo isso com propriedade, porque sou um terapeuta, já atendi a milhares de pessoas. Então, existem muitas pessoas na busca espiritual, na transcendência,
querendo se reconectar a si mesmo, né, ao seu melhor amigo, seu eu superior, e não consegue, às vezes consegue com muita dificuldade ter uns insights, uns flashes, algumas coisas assim, mas não de forma consistente. Então, quando você libera o seu trauma, você acessa as informações, aos registros, às memórias, que geralmente traz sofrimento, choro, etc., você libera e cura aquela vibração, aquele medo. E aí você consegue, de forma muito mais fácil, acessar vibrações mais elevadas no nível do seu superior. Então, o que os sirianos fazem é exatamente isso, a limpeza do cérebro reptiliano, dos traumas, e também é um assunto que pouca gente entende, mas existem chips, implantes magnéticos, feitas por organizações, por acordos que vidas passadas, né? Eu costumo dizer que no passado a gente fez acordo com Deus e o diabo, né? Então está na hora de liberar esses acordos. Então esse trabalho dessa remoção dos implantes, dos chips que ficam aqui no cerebelo, eles também são retirados pelos sirianos, né? Então, como é feito isso, como a gente explica toda semana, você faz a invocação desses seres de luz, né? Se prepara para dormir. Então, como isso deve ser feito todas as noites, como criar o hábito, né? Como escovar os dentes antes de dormir, como fazer uma oração antes de dormir. Então, você faz as suas orações pessoais. Toda oração é positiva, né? Porque ela traz um sentimento de proteção, ela eleva a sua vibração. É como você ir meditar numa igreja, num templo, numa mesquita, numa sinagoga, se você for um religioso, ou se você vai meditar junto a uma árvore, a uma pedra, a um lago, a uma cascata, se você tem mais uma pegada xamânica, naturalista, né? Então, tudo isso eleva a nossa vibração. Então, é muito importante que a gente, antes de dormir, faça essas preces, porque quando a gente dorme, na realidade, a nossa alma, literalmente, ela sai do corpo físico, né? E vai para o plano astral na frequência ressonante equivalente à nossa vibração. É como se fosse o automático de um dial, de um radioreceptor, que ele automaticamente entra em ressonância com a estação de radiotransmissora mais potente, né? Então a mesma coisa acontece com a gente. Então, faça isso todas as noites, né, para o resto da sua encarnação. Recebi aqui uma mensagem interessante da Rosângela. Professor Chianco, o senhor está me lendo. Olha, é um medo, que misericórdia, uma vontade de chorar imensa que nem sei explicar em palavras. Então, durante esse momento, na realidade é criada uma plataforma, uma egrégora, é como um trabalho xamânico, né? Onde você sustenta uma vibração mais elevada, mesmo com pessoas que estão separadas fisicamente, como é o nosso caso, né? Essa live. E os seres de luz, eles começam a influir, né? A ajudar você na liberação dessas energias bloqueadas. E muitas vezes vem uma emoção, vem a vontade de chorar, etc. Está tudo certo, né? Bom, então, vamos começar a nossa meditação. Eu gosto de tocar esse sininho.
Procure uma posição confortável, que você possa relaxar, sentado ou deitado. Vamos fazer a grande invocação, que é uma prece universal, muito linda e muito poderosa, chamada Grande Invocação. Relembrando que, se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar mais alguma coisa, pode me acessar pelo WhatsApp, que eu uso com mais frequência, ou pelo Instagram mesmo. Então, feche os olhos, apenas escuta a minha voz. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho. E solta pela boca entreaberta, lentamente. Faça algumas vezes. Coloque as suas mãos sobre o seu peito, o seu chakra cardíaco. Primeiro a mão esquerda e a mão direita por cima da esquerda. Respirando conscientemente. Respirando. De forma muito rápida, a gente acalma a nossa mente e leva a atenção para o coração, pacificando o nosso coração, as nossas emoções. Vamos agora recitar a grande invocação. Você repete junto comigo, verbalmente ou apenas mentalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Que o propósito de todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra de invocação é Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, o mantra é Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Estou fazendo essa invocação, que está sendo respeitado o nosso livre-arbítrio. Então essas energias, essas consciências vão nos ajudar enquanto a gente dorme. E você coloca a sua intenção.
A intenção é a forma de a gente se comunicar com o nosso eu superior. É quando a gente, vamos dizer assim, está abrindo mão do nosso livre-arbítrio. Quando você pede uma ajuda espiritual. É o que Jesus disse, batei na porta, busqueis, achareis, etc. Então, hoje a gente fica aqui uns 10, 15 minutos ancorando essa plataforma, essa egrégora, mas você for dormir mais tarde, você faz novamente, faz todas as noites, se esquecer alguma noite, começa na noite seguinte, e por favor, vá ensinando, replicando, iniciando outras pessoas, e observe em você mesmo que os resultados vão chegando como fosse assim, dose homeopática. Você vai percebendo ao longo do tempo uma melhoria, uma calma, uma clareza mental. Essa, como a gente faz toda semana, esta palestra fica gravada no meu Instagram e também vai para o canal do YouTube Eduardo Chiang. Então, tenham todos uma boa meditação, uma boa noite e até a próxima semana. Namastê. Namastê, namastê.